E a Bolívia querida, isso, Sampaio Corrêa espera triunfo dos rivais para ainda nutrir esperanças de calendário para 2026. Maranhão Atlético Clube chegou em Recife, já definido para o confronto em Caruaru diante do Central. E o Imperatriz, que tem o desfalque de Vitor Xavier, vai treinar hoje lá na capital norte rio-grandense. Tivemos os resultados da Libertadores, o Botafogo está fora, vamos também trazer cruzamentos tanto da Libertadores também quanto da Sul-Americana. E ainda a participação da galera. Aliás, tem caravana do Maranhão Atlético Clube com destino a Caruaru e a gente vai dar detalhes daqui a pouquinho. Não sai daí, estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio. Entrada do Coatrac próximo ao sinal. Ligue 988020326 3238 5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. E fale com Mendes. Fica ali aqui em São Luís, entrada do Coatrac próximo ao sinal. Prazer, que prazer estar contigo, estamos juntos nesta conexão, meu amigo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal, nos ajude o canal a crescer, tá bom? Inscreva-se, acione o sininho aí para as notificações, deixe o seu joinha, se você puder compartilhar, compartilhe. Seu like é muito importante para nós, gente, like. Se você se inscrever, você também tem direito a comentar aqui no canal. Envie seu áudio também para o nosso WhatsApp 989-8176-9039. Manda seu áudio aí pra gente. Tem muitos áudios aqui, né? Pelo menos alguns áudios a gente tem aqui para mostrar para o torcedor daqui a pouquinho, tá? A hora da galera. Olha, são exatamente as emoções que se aproximam para o fim de semana. Teremos então o Maranhão Atlético e Imperatriz. Eles vão jogar no mesmo horário. Maranhão em Caruaru diante do Central e o Imperatriz lá na Arena das Dunas. Estão anunciando mais de 15 mil ingressos já nesta sexta-feira. Ontem mais de 14, hoje mais de 15. E vamos ter seguramente mais de 20 mil pessoas lá na Arena das Dunas, com a torcida americana esperando retornar à Série C do Campeonato Brasileiro, que não vive uma situação boa lá, é o ABC, né, que está a 2 jogos, ou de permanência ou de rebaixamento para a Série D do Brasileirão. Aqui o Sampaio Corrêa ainda nutre as esperanças de tentar permanência com o calendário para 2026, mas para que isso venha acontecer, o time do Imperatriz tem que passar e o Maranhão Atlético também para o último mata-mata. Se os dois não... e nem vão se cruzar, porque agora vai ser oitavo contra... e os dois maranhenses não teriam a mínima possibilidade de fazerem um cruzamento agora, porque se é o oitavo contra o último, eles vão estar ali na rabeta, porque nenhum dos dois vão conseguir estar entre os melhores, eles vão jogar com a parte de cima, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se passar Imperatriz e Maranhão Atlético Clube, eles vão estar ali exatamente entre sétimo e oitavo colocado, portanto não há nenhuma possibilidade de encontro de Imperatriz e Maranhão. Isso quer dizer que os dois podem subir sim para a Série C em 2026. E aí o Sampaio Corrêa estaria ao lado do IAP, já com vaga garantida. Mas tem aquele lance da Confederação Brasileira de Futebol, que vai ter inchaço da Série D e, consequentemente, o Sampaio Corrêa deve estar, não sei se pelo ranking, faltam 48 dias, eu estou conferindo, 48 dias para a CBF se manifestar a respeito da Série D, da Série C e da Copa do Brasil, tá? Porque deve ter aí alguma coisa relacionada. De repente o campeão passando direto, campeão e vice, passando direto para a segunda ou terceira etapa da Copa do Brasil, como é da Série A, Série B, Libertadores, Sul-Americana, eles já vão direto para a fase seguinte. Então vai existir exatamente essa movimentação.
aí no calendário para 2026 e a gente vai ficar nessa grande expectativa. E logo de cara, daqui a pouco eu vou para o noticiário do Maranhão, vou para o noticiário do Imperatriz, mas abordando logo esse tema Sampaio Corrêa, atualizando, porque o Sampaio Corrêa está na expectativa para os torcedores da Bolívia Querida. Deixe-me trazer aqui o nosso querido Afonso para atualizar essas notícias para nós aqui no canal Les Costa Narrador. Mandou um recado, meu querido. Estou para Bolívia Querida, rapaz. E aí, como é que faz? Se já tá de férias de temporada, tem que ficar com aquele secador ligado e agora não é nem para os rivais, hein? É para os rivais dos rivais. Sampaio Corrêa, é claro, aguarda com expectativa aquele posicionamento da CBF que a gente tem explicado, da possibilidade de amplitude do Campeonato Brasileiro da Série D, de buscar uma vaga via ranking nacional, mas isso ainda não é palpável. O que poderia ser palpável mesmo é a vaga via estadual. E como a gente já explicou, só se MAC e Imperatriz subirem. Portanto, neste fim de semana o Sampaio já pode ter uma resposta negativa. Se pelo menos um dos times maranhenses for eliminado, o Sampaio via estadual não consegue disputar a Série D e, portanto, ficará sem divisão neste momento. Claro, com a possibilidade de aumento de vagas sendo levantada pela própria Confederação Brasileira de Futebol, tudo isso pode mudar. Mas aproveitando esse cenário, a gente faz uma espécie de raio-x para você, ouvinte da Rádio Mirante News. O Sampaio Corrêa está fechando, ou já fechou, a sua temporada em agosto. Começo do mês, dia 8, foi o último jogo contra o Manauara. Então, de janeiro a agosto, ou seja, na temporada 2025, foram 40 partidas no total do Sampaio Corrêa, envolvendo 4 competições. Você vai lembrar, começou com o Campeonato Maranhense, teve Copa do Nordeste, teve um joguinho só na Copa do Brasil, saiu para Tuna Luso, e teve os 16 jogos do Campeonato Brasileiro da Série D, os 14 da fase de grupo e esses 2 diante do Manauara. Dentro do contexto de pontuação do Sampaio Corrêa, a Bolívia Querida, dos 40 jogos que fez, venceu apenas 12. 12 compromissos terminaram, envolvendo todas as 4 competições, inclusive o campeonato estadual. E foram 14 empates e 14 derrotas, né? Dos 40 jogos, 12 vitórias, 14 empates, 14 derrotas. A equipe do Sampaio Corrêa ganhou, claro, numa competição de um nível menor, em que o Sampaio sequer chegou à grande final, chegou somente à semifinal, onde o Sampaio Corrêa ganhou mais, foi no Campeonato Maranhense, né? Foram 7 vitórias no Campeonato Brasileiro da Série D, foram 5, na Copa do Brasil não venceu, foi eliminado em um jogo só, e o desastre, né? Em 7 jogos na Copa do Nordeste não ganhou um jogo, foram 5 derrotas e 2 empates, né? O time do Sampaio Corrêa, que conseguiu marcar na temporada 42 gols e sofreu mais, 44 gols marcados que o time do Sampaio Corrêa anotou. Portanto, na temporada 2025, 40 partidas, 12 vitórias, 14 empates, 14 derrotas. Na Copa do Nordeste, 7 jogos, 2 empates e 5 derrotas. No Maranhense, 16 partidas com 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Na Copa do Brasil, um jogo só e uma derrota. E neste Brasileiro da Série D, foram 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. O percurso do Sampaio Corrêa na jornada 2025. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Pois é, meu parceiro, se o Sampaio tivesse feito o time, né, quando o sinal de alerta ele aconteceu já na Copa do Nordeste, né, aí você viu que foi a pior campanha de uma equipe dessa temporada na Copa do Nordeste, foi a do Sampaio Corrêa, com 2 pontos ganhos apenas. Então era para o sinal de alerta estar super ligado. Mas, infelizmente, parece que dormiram de touca para o Sampaio, né? Dormiram de touca, não sei no que acreditaram, porque a gente sabia que a história poderia ser muito complicada. Nenhum técnico conseguiu dar jeito. Está aí o professor Gerson Guzmão, hoje, já na segunda fase do mata-mata, diante do Imperatriz, e agora com a vantagem, sendo técnico do América. Pode subir sim, o América. E aí, o que você vai dizer? Pô, eu tirei o técnico Gerson Guzmão que subiu o América. Vamos dizer que o América suba. Não queremos que isso aconteça, porque aqui estamos na torcida pelos maranhenses e o Cavalo de Aço. Mas existem possibilidades. Com a vantagem de jogar em casa, com a sua torcida, tendo 1-0 no marcador. Então a probabilidade é altíssima
de um triunfo do América do professor Gerson Guzmão. Aí o Gerson Guzmão vai para o terceiro mata-mata, consegue o acesso. Aí você vai dizer assim, o técnico não presta, manda esse técnico embora. Não era o que o torcedor dizia? Muita gente, não falo com todos os torcedores, mas muita gente dizia, esse técnico não presta, só serve para cruzar o braço ali na área técnica, olhar para trás. Você olha para trás e você não vê nada. Infelizmente, gente, as contratações foram muito ruins e nós sabemos disso. Eu sei, você sabe, e a gente sabia que dificilmente daria certo. Claro que nós temos que ter a motivação, claro que nós vamos ter o tempo todo fé, porque senão a gente acaba com tudo, não tem mais esperança nenhuma. E a gente sabia que era muito difícil, mas a gente, vou repetir mais uma vez, formador de opinião, enquanto comentarista, não podemos ser pessimistas. A gente alertava com algumas alterações pontuais, contratações pontuais, jogadores com qualidade. Eu falei, você, torcedor, falou. É claro que aqui a gente tem que ser mais prudente, o torcedor ele é mais atirado, mas existia sim a possibilidade de 90%, 95% de não dar certo como não deu, né? E aí ninguém tira essa opinião do torcedor, o que o torcedor fala, tem toda diria razão, né, de estar muito chateado, que o Sampaio poderia estar em outro patamar, como teve em tantos anos, em muito patamar, essa instituição espetacular de mais de 100 anos de idade. Então é isso, mas é vida que segue, vamos ver aí, secando agora os adversários e torcendo pelo Imperatriz, torcendo pelo Maranhão Atlético, embora algum diga, não vou torcer para o Maranhão, não vou torcer para o Cavalo de Aço. Vai torcer sim, está torcendo, no íntimo está torcendo. E vamos então esperar esse confronto aí e ver se o Sampaio Corrêa, sem depender de anúncio da CBF daqui a 48 dias para sua permanência, mas ainda torcendo para que os nossos maranhenses possam, os dois, seguir em frente aí e conseguir o acesso para essa temporada de 2026. Vamos que vamos. E o Maranhão Atlético Clube? Maranhão, o Marcinho é danado. Marcinho Guerreiro é o cara. Marcinho disse logo aqui, não tem essa. Meu time está definido, não tem o que esconder. Jogadores que o Maranhão Atlético estava preocupado, porque estavam os jogadores no departamento médico. Ele disse o seguinte, o Rian, que era uma grande preocupação, disse que está zerado, totalmente zerado de contusão, vai para o jogo. Essa é uma notícia linda, maravilhosa, espetacular. Essa torcida esperava uma notícia dessa e nada como você ter o seu artilheiro, o seu jogador que pode fazer a diferença lá na frente, juntamente com o Clecione, juntamente com o Rafael, que casou esse ataque do Maranhão. Jorge em recuperação, vai ficar como opção no banco. O Marcinho vai olhar para o lado direito e vai dizer bem assim, um pouquinho aqui para trás, vai dizer, Jorge, tu tá aí? Aguarda que você vai na hora certa entrar. Quer dizer, a certeza de ter a qualidade do time do Maranhão Atlético, dependendo do que vai propor o professor Marcinho para este jogo. Porque ele disse o seguinte, olha, o time vai ser o mesmo, agora a estratégia é outra completamente diferente. Então o Marcinho ele conhece, ele foi boleiro, ele trabalhou já com bons treinadores, ele se lembra muito do Rui Scarpino, que deu um acesso aí para o Moto na Série C, e é boa lembrança, de muito boa, saudosa memória, o Rui Scarpino, que era um cara espetacular, era um amigo que nós tínhamos também no futebol, Deus levou, na época da pandemia lá em Manaus. Enfim, o Marcinho tem um time completamente definido. Mas vamos primeiro saber o noticiário, depois eu comento mais um pouquinho sobre o Maranhão. Tem o noticiário do Imperatriz, não sai daí, tá? Torcedor do Cavalo de Aço. Vamos então trazer aqui meu parceiro, meu chegado Wallace Brito, para mandar o recado aqui para nós do Maranhão. O Maranhão Atlético já está na capital pernambucana, a cidade de Recife, para o jogo de domingo contra a equipe do Central, que vai ser realizado em Caruaru. A parada do MAC em Recife vai durar até amanhã. Os atletas chegaram hoje mais cedo, ali por volta de 6h30, e daqui a pouco, pela parte da tarde, tem o primeiro treinamento, lá no CT do Náutico. A equipe vai dormir nessa sexta-feira em Recife mesmo, amanhã realiza mais um trabalho lá no CT do Náutico, e pela parte da tarde, no sábado,
se desloca até Caruaru. A previsão de chegada em Caruaru é por volta das 3h30 da tarde do sábado. Chegando lá, o time se instala, fica concentrado e a partida acontece no domingo. E o Maranhão tem notícias boas para esse jogo. Rian, Jorge e também Kevin estão na viagem e tem inclusive chances de fazerem parte da formação titular, principalmente Kevin e Rian. O técnico Marcinho Guerreiro, em entrevista ao programa Resenha ontem à noite, ele confirmou que o time titular do MAC é aquele que vem sendo utilizado nas últimas partidas. O Rian, que estava machucado, conseguiu se recuperar, jogador que era dúvida até então para este jogo, e o Kevin também volta do departamento médico. Então, o time é aquele que o torcedor já conhece e o lado bom é que esses jogadores conseguiram se recuperar e vão estar dentro da formação inicial. Agora, uma novidade para o jogo do próximo domingo é no meio-campo. O Marcinho Guerreiro informou que o Rosivan vai como titular na vaga do Railson. É uma mudança por opção mesmo. Opção desse jogador que chegou para essa fase de mata-mata da Série D e vai jogar de titular ao lado do Dudu, o Vagalume. Então o Maranhão vai ter esses jogadores dentro da formação inicial. A equipe, portanto, nesse momento está instalada no hotel, lá mesmo, em Recife, e daqui a pouco parte para o primeiro dos 2 treinamentos na capital pernambucana para esse jogo do próximo domingo. Pois é, tá aí o nosso querido Wallace Brito trazendo aí as informações do Maranhão Atlético Clube, portanto, Marcinho não tem quaisquer problema para esse confronto. Time definido com Jean no gol, Igor Nunes na lateral direita, o Júlio Nascimento com Kevin, que se recuperou, graças a Deus, porque o Júlio Nascimento não seguiu com a delegação, também está machucado, segundo as informações. Então, ali o meio de campo com o Dudu, e aí o Railson, que sentiu, então, como não está bem 100%, entra o Rosivan. Ele optou pelo Rosivan no meio de campo. Então, sai o Railson, entra Rosivan. Dudu, Rosivan e Vagalume. E lá na frente, Rian, Clecione e Rafael. Rapaz, é um time... Tem a pegada da marcação, mas tem a velocidade dos contra-ataques, né? E o Maranhão sabe sair jogando, o Maranhão tem que propor, o Maranhão também não pode só ficar ali atrás. É claro que quem tem hoje o resultado é o Maranhão, quem precisa do resultado, reverter o quadro, é o Central. Então vamos ter um jogo pra lá de espetacular. Eu vou estar narrando o jogo aqui, vou estar no comando dessa grande, sensacional jornada esportiva neste domingo, a partir das 15h30. Você acompanha tudo aqui no canal. Laércio Costa, narrador, você não vai perder um lance. Maranhão e Central. E vamos acompanhar também Imperatriz e América lá na Arena das Dunas, lá em Natal. Já para correr rapidamente aqui para o Cavalo de Aço, olha, o Cavalo de Aço... Sob um forte calor de 34 graus, Imperatriz e América de Natal abriram as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro no estádio Frei Epifânio. O primeiro tempo começou agitado. Aos 8 minutos, Fabrício recebeu dentro da área de Xavier e chutou, mas a bola esbarrou em Lucas do América. O árbitro marcou o pênalti para o Cavalo de Aço, mas com o uso do VAR, a tecnologia que auxilia a arbitragem com imagens de vídeo, a jogada foi... acabou perdendo. O Cavalo chegou lá na cidade de Natal, você vê aí o shake, né? Essa é a chegada do time lá no hotel Vila Parque Hotel em Natal. A delegação chegou com muita tranquilidade, não teve maiores problemas na chegada, porque realmente Natal é tranquilo, não tem esse lance não de time ser hostilizado. Chegou tranquilamente, já, o pessoal descendo aí para o hotel. Então foi mais ou menos isso. E aí o time do Imperatriz chegou. Deixa eu ver se eu tenho aqui a chegada deles
lá em... O Maranhão Atlético, sob um forte calor de 34 graus, Imperatriz e América de Natal abriram as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro no estádio Frei Epifânio. O primeiro tempo começou agitado. Aos 8 minutos, Fabrício recebeu dentro da área de Xavier e chutou, mas a bola esbarrou em Lucas do América. O árbitro marcou pênalti para o Cavalo de Aço, mas com o uso do VAR, a tecnologia que auxilia a arbitragem com imagens de vídeo, a jogada foi revisada. Após a avaliação, o pênalti foi anulado ao apontar falta de Xavier na origem do lance. Aos 18 minutos, Xavier recebeu o cartão vermelho após revisão do lance anterior. Daí por diante, o primeiro tempo se resumiu a chutes e pouco tempo. Fim da primeira etapa e o confronto ainda em 0-0. No segundo tempo, o América manteve a posse de bola, mas pouco criou, enquanto o Imperatriz também não conseguiu explorar contra-ataques. Hoje o time volta o jogo a treinar no seguiu mesmo truncado. local e horário. Aos 36 minutos, o América aproveitou uma sequência de escanteios. Ricardo Luz cobrou e Ferreira subiu para marcar o único gol da partida. Ocasião que falou das jogadas pelas laterais e com o time ter jogado com 3 zagueiros. O Imperatriz ainda tentou reagir, mas não conseguiu marcar. Como o time o jogo terminou 1-0 para o América de Natal. Estrategista também, nós sabemos, né? Sob um forte calor de 34 graus, Imperatriz e América de Natal abriram as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro no estádio Frei Epifânio. O primeiro tempo começou agitado. Aos 8 minutos, Fabrício recebeu dentro da área de Xavier e chutou, mas a bola esbarrou em Lucas do América. O árbitro marcou pênalti para o Cavalo de Aço, mas com o uso do VAR, a tecnologia que auxilia a arbitragem com imagens de vídeo, a jogada foi revisada. Após a avaliação, o pênalti foi anulado ao apontar falta de Xavier na origem do lance. Aos 18 minutos, Xavier recebeu o cartão vermelho após revisão do lance anterior. Daí por diante, o primeiro tempo se resumiu a chutes e pouco. Fim da primeira etapa e o confronto ainda em 0-0. No segundo tempo, o América manteve a posse de bola, mas pouco criou. Enquanto o Imperatriz também não conseguiu explorar contra-ataques. O jogo seguiu truncado. Aos 36 minutos, o América aproveitou uma sequência de escanteios. Ricardo Luz cobrou e Ferreira subiu para marcar o único gol da partida. E agora vai para esse confronto aí diante do... O Imperatriz ainda tentou reagir, mas não conseguiu marcar. O jogo terminou 1-0 para o América de Natal. Para dar os ajustes finais. Sob um forte calor de 34 graus, Imperatriz e América de Natal abriram as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro no estádio Frei Epifânio. O primeiro tempo começou agitado. Aos 8 minutos... Agora a história é completamente diferente. É o jogo da vida, é a grande decisão, é a batalha da Arena das Dunas aí para o Cavalo de Aço. Falado tudo isto, torcida, vamos agora dar uma olhadinha aqui nos jogos que foram realizados aqui no país do futebol. Já eu tenho aqui a mensagem. Antes de tudo, a mensagem aqui da galera do Maranhão Atlético Clube, que tem aí uma mensagem que se você quiser ir para a cidade de Caruaru, você tem aqui os ingressos à disposição, né? A passagem, que o salvo-engano é R$40 inteira, 20,5 lá para o torcedor do Maranhão Atlético lá em Caruaru. Vamos ouvir aqui o Cazuza Coelho, rapaz. Ele traz uma mensagem para nós aqui. Vamos lá. Olá, Laércio, tudo bem? Tudo. Jornalista Cazuza Coelho, meu irmão. Tudo bem, meu irmão? E Laércio, dá uma força pra gente aí. Vai ter excursão para Caruaru, viu? Da torcida atleticana. Nós iremos sair sexta-feira às 14 horas, dali do retorno da Forquilha, do posto Paloma. Vai ter uma excursão. Quem tiver interessado de ir, aí tu me diz aí se tu vai anunciar ou não, que eu vou passar o telefone da pessoa que está organizando. O preço das passagens, tudo, viu? Aí tu me diz aí se tu vai anunciar, porque eu passo o telefone da Cecília para te anunciar aí, e quem tiver interessado, entre direto em contato com a Cecília. Me diz aí, porque aí qualquer coisa eu passo para ti. Valeu, Cazuza. Já estamos anunciando, né? Você perdeu agora a oportunidade, de sua voz bonita aí, grande jornalista, mandar o recadinho. Mas nós temos aqui o
o telefone, que a gente inclusive já passou. Daqui a pouco eu falo esse telefone aí da galera, tá bom? Deixe-me logo, já que eu tô com o torcedor na linha, ouvir aqui o nosso Lima. Lima mandando o seu recado, grande Lima. Cadê Lima? Fala aí, Lima. Laércio, boa tarde, Laércio. Vamos vingar o cabeça com o Sampaio. Tirou o Sampaio da Série C. Tribunal também tirou o Sampaio da Série C. Não temos força. Tomaram o jogo aqui em casa, venderam o jogo aqui. Ninguém fala nadinha, né? Como se a gente fosse culpado. Tá aí, verdadeiro culpado. Tá pagando em campo, ABC. Solamente, Lima. Valeu, Lima. Tá aí, Lima, para dar uma espinhadinha no ABC. Agora deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da galera. Pra gente mandar o recadinho, tá tudo sob controle. Deixe-me ver aqui a conexão aqui para ver se a gente tem o número aqui que o nosso querido Cazuza nos mandou aqui da Cecília, tá? Mas Cazuza, manda aí para nós, tá? Manda aí da Cecília, porque a conexão foi outra aqui que eu estava imaginando, mas foi outra conexão. Manda então o telefone, que será com certeza um prazer para a gente poder divulgar. Mas qualquer coisa você entre em contato aí com o Cazuza Coelho, né, Cazuza? Entre em contato com o Cazuza. Eu vou logo dar teu telefone aqui, viu, Cazuza? Porque como você está participando e você pode fazer esse encaminhamento para ele não perder tempo também, né? E aí você já mandar o recadinho aí para a galera que vai te ligar. E, consequentemente, se me ver se eu encontro para onde estava ali o nosso Cazuza Coelho, para mandar aqui o recadinho então para essa galera, para você estar na conexão. Enquanto isso, Cazuza, você pode... Gente, mas cadê? Estava agora aqui na tela o Cazuza Coelho e tal, e acabei perdendo aqui a conexão do Cazuza Coelho. Bom, gente, não vou me alongar não, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Depois o Cazuza, manda outro áudio que a gente coloca, tá bom? Aí o telefone da dona Cecília, para essa viagem aí para a cidade de Caruaru. Vamos lá, diretamente aqui para os jogos, né? Nós tivemos ontem, galera, Palmeiras 0, Universitário 0, Lanús 1, isso aqui pela Libertadores. Lanús 1-0 do Central Córdoba Santiago, nos pênaltis, que pênalti? Não entendi nada aqui, né? Aí botaram 2-2 aqui, como é que tem pênalti 2-2? 1-0 no primeiro jogo, no segundo jogo 2-2, e cadê os pênaltis? Então, né? Libertadores, LDU 2, Botafogo 0, River Plate 1-1 com o Libertad, River Plate ganhou nos pênaltis de 3-1, né? Os pênaltis de 3-1. Então, esse aí os jogos que aconteceram. Tivemos Godoy Cruz 0, Atlético Mineiro 1. Campeonato Brasileiro Série B, Atlético e Chapecoense. Jogos de hoje, Criciúma e Novo Horizontino. Fortaleza Sub-20 contra o Aliança também Sub-20. Campeonato Cearense. E o Campeonato Paraense também hoje, Sub-20. Vamos ter um monte de jogos aqui. Esses jogos dessa sexta-feira, né? Mas aí os confrontos, vamos dar uma olhadinha aqui nos confrontos, tabela da Conmebol, dar uma olhadinha que é importante aqui, como é que fica aqui para as quartas de final, a Libertadores. LDU e São Paulo, esse vai ser o jogo, o primeiro jogo vai ser na casa da LDU, River Plate e Palmeiras, primeiro jogo aí lá na Argentina, Vélez Sarsfield e Racing. Aí vamos ter Flamengo e Estudiantes, primeiro jogo vai ser no Brasil, o segundo jogo vai ser lá na casa do adversário. Então, esses são os confrontos. Agora vamos lá para a Sul-Americana, como é que ficam as quartas de final também da Sul-Americana. Alianza Lima, tá? Pega aqui a Universidade de Chile ou Independente, esse jogo deve acontecer hoje, Universidade de Chile ou Independente, vai ser o adversário do Alianza Lima. Lanús e Fluminense, o primeiro jogo lá na casa do Lanús. Bolívar e Atlético Mineiro, o primeiro jogo vai ser lá. Independiente del Valle e Once Caldas, tá aqui os jogos então, vai ser assim, nesse cruzamento das quartas de final também da Sul-Americana. É isso, galera. Dito isso, vamos embora, né? Estamos na hora. Obrigado pela conexão de todo mundo. Não esqueça de acionar o sininho aí para ser notificado. Deixar também o seu like para nós e comentar. Comente que
não interessa, envie seu áudio que a gente vai fazer a captura do seu áudio e colocar nos conteúdos aqui no nosso canal, Laércio Costa Narrador, ao lado das nossas equipes, Maranhão e também do Imperatriz para o confronto do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série D. É isso, galera, muito obrigado pela sua companhia, fique com Deus, não esqueça, estamos sempre juntos aqui no canal Laércio Costa Narrador. Grande abraço a todos, feliz e abençoada sexta-feira para todos nós, até mais! Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.